Vamos compartilhar a palavra do Senhor? Salmo 25, 2 versículos, o 4 e o 14. Depois o Salmo 42, o versículo 1 e 2. Depois Atos 1:8, que nós conhecemos de cor. Atos 1:8. Também o Atos 12:31. Fala assim, Salmo 25, verso 4. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. 42. Avança um pouquinho. 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Atos 1:8. Pula lá para o Novo Testamento. Texto conhecido. As recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo 1:7. Fala assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluias. Coloca a Bíblia do lado aí, vamos orar mais uma vez. Depois tem outros textos que a gente vai compartilhando, vai falando, né? E depois também você recebe nas células aí, em nome de Jesus. Querido e amado Deus, Pai, fala conosco nesta hora. Ô Santo Espírito, tem liberdade para ministrar aqui. Confirma no nosso espírito, traz o teu entendimento sobre nós nesta hora, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos e queridas, lutar e buscar. O que seria esse lutar e buscar? Nós vivemos numa sociedade onde muitas pessoas, elas olham para a vida de outros e criticam essas pessoas. Talvez criticam até as orações de certas pessoas. De que forma, pastor? Por exemplo, nós temos que nos esforçar para buscar a face do Senhor. Nós nos esforçamos para buscar a face do Senhor, para poder contemplar a face do Senhor. Mas seria errado, pastor, eu pedir a mão do Senhor sobre a minha vida? Aí nós vamos ver um pouquinho sobre isso. O buscar a face e pedir a mão do Senhor sobre a minha vida. Talvez alguém olharia ou ouviria a nossa oração e fala, mas que oração egoísta? Que oração é essa? Egoísta. Pedir para que Deus, Ele haja com a sua mão sobre as nossas vidas, seria uma oração egoísta? Nós vamos ver. Existe um livro que durante um tempo ele foi muito lido no nosso meio, e agora ele foi um pouquinho esquecido, um livro pequeno, chama A Oração de Jabes. A Oração de Jabes é um livro que, né, vendeu milhões aí no Brasil. O nome, o autor tirou de alguns versículos da palavra de Deus, um homem que só foi falado o nome dele na Bíblia uma vez. Só o nome, uma vez o nomezinho dele estava ali naquele lugar ali. E ele fez uma oração. A oração dele era, Senhor, ó que me abençoes, que me alargue as fronteiras, que seja sobre mim a tua mão. Deus, que, né, eu possa prosperar, que eu possa... Essa foi a oração dele. E diz a palavra de Deus que Deus ouviu essa oração. Deus ouviu.
E eu e você? Será que nós devemos buscar só a face de Deus? Eu, se fosse classificar, eu classificaria o seguinte: buscar a face de Deus em primeiro lugar, né? E buscar a mão de Deus ou o poder de Deus em segundo lugar. Se fôssemos classificar primeiro e segundo lugar. Em primeiro lugar, buscar a face de Deus. Por que buscar a face de Deus? Queridos, é algo tremendo. Simeão, ele era um homem que, com expectativa, ele aguardava ver a salvação de Israel. Ele aguardava que Deus enviasse aquele que seria o Salvador, aquele que resgataria a nação. E o dia que ele contempla Jesus, ele olha para Jesus ainda criança, ele vê, ele fala: Senhor, já pode despedir o teu servo, já está bom, não preciso viver mais, já está bom, eu já vi, os meus olhos já contemplaram, eu já vi a tua salvação, eu já estou presenciando, então já está bom, Deus. Queridos, ver a face de Deus, contemplar a glória, a presença de Deus é algo tremendo. O apóstolo Paulo vai falar que nós devemos buscar com sinceridade, com dedicação, os melhores dons. Talvez a gente poderia também olhar para essa oração e falar assim: poxa vida, o apóstolo também, né, está fazendo uma oração egoísta? Não, queridos. Quando ele está falando isso, ele está incentivando que eu e você possamos então buscar com sinceridade os melhores dons. Se eu ainda não tenho um dom da parte de Deus, eu devo me aplicar em buscar esse dom, todos os dias. Isso vai depender da minha dedicação e da sua dedicação. Então, nós precisamos. Só que, muitas das vezes, as pessoas viram e falam assim: ah, mas Deus é soberano. Poderíamos falar assim: Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus tem total controle de todas as coisas na sua mão. É verdade isso? É verdade. Mas isso não me dá o direito de me tornar um preguiçoso. Isso não me dá o direito de me tornar um apático, aquela pessoa que já, né, está ali satisfeito. A gente costuma brincar que é o crente 3S, né? Salvo, sentado e satisfeito. É o crente 3S. Isso é terrível, querido. É terrível. Por quê? Porque a carreira cristã, e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? Ela não é algo que nós, uma vez, temos um encontro com o Senhor e está tudo resolvido. Não, querido. Tem muita coisa para Deus fazer na minha e na sua vida. Tem muita coisa. Deus precisa parar as arestas, Deus precisa mover as nossas vidas, Deus precisa tirar aquelas impurezas, para que eu e você possamos nos tornar aquela pedra preciosa. Nós somos ainda uma pedra bruta, nós somos pedra bruta. A pedra preciosa, ela precisa do fogo, ela precisa do calor, ela precisa primeiro também das águas, né? Primeiro ela é lavada nas águas, para limpar as primeiras sujeiras. Depois, né, ela é levada no fogo, porque é no fogo que ela vai ser forjada, ali que ela vai ser testada realmente, para que ela possa se tornar aquela preciosidade, para cumprir o propósito para a qual ela foi chamada. Então, queridos, eu e você não podemos ser egoístas, não podemos ser descompromissados, não podemos viver na passividade. Quantas pessoas vivendo uma vida passiva? Não, nós somos um ser ativo, não somos passivo. Eu e você somos chamados para fazer com o Senhor juntos essa obra. Deus poderia fazer sozinho? Sim, Ele poderia. Deus poderia num passe,
né, de mágica, num piscar de olhos, resolver toda a situação? Sim, Ele é poderoso. Nós cremos nisso. Mas Ele conta comigo e com você. Ele espera a minha e a sua reação. Ele está aguardando a nossa reação. Nós também entendemos, se eu me aplicar em buscar o Senhor, quanto mais eu me aplicar em buscar o Senhor, mais dele eu vou receber. Mais eu vou receber. Ele quer liberar, Geisa. Ele quer falar. Ele quer, né, trazer coisas grandes. Mas eu preciso me aplicar todos os dias para que eu receba essas coisas. Deus não vai dar para aquele que fica ali, o preguiçoso. A Bíblia vai, né, tem alguns versículos que fala contra o preguiçoso. O preguiçoso, ele não ora. O preguiçoso, ele não busca, ele não lê a palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, ó, leitura, a gente lê, usar os sentidos que o Senhor nos deu, preparar os nossos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, aplicar os nossos ouvidos todos os dias, isso vai fazer uma diferença enorme. Agora, quanto menos eu me dedico, quanto menos eu relaxo, quanto menos eu então me aplico em buscar o Senhor, menos eu vou receber dele. Pastor, mas não é justo. Queridos, pode ficar tranquilo, salvo você já vai ser. Salvação, não estou falando que a salvação é isso, de você se esforçar. Jesus morreu, pagou o preço por nós, né? O sangue dele, então, é derramado sobre todos. Se você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você está salvo. Agora, nós queremos mais. Nós não estamos satisfeitos com isso que nós estamos recebendo. Nós queremos mais. Senhor, eu sei que o Senhor tem mais. Senhor, libera mais sobre as nossas vidas. Nós queremos conhecer mais do Senhor. Então, para isso, é necessário aplicar, buscar o Senhor todos os dias. Devemos buscar não só a face dele, mas também a mão dele sobre as nossas vidas. E eu quero compartilhar 5 maneiras de você lutar, de você se aplicar para que a plenitude de Deus venha sobre a sua vida. É só isso? Lógico que não, queridos. Isso aqui, né, são algumas maneiras, né, são muito mais, né? Eu vou compartilhar algumas aqui. Nós temos aqui sendo ministrado, nós estamos sendo ministrados, nós estamos com a escola aqui do iHope, né, e Deus tem usado Michael Bico para falar poderosamente conosco. Esse homem, né, um homem de Deus, um homem que Deus levantou como voz profética em todo o mundo. Esse homem tem treinado pastores, líderes em toda a face da terra. Deus levantou ele há 19 anos atrás em um ministério com uma voz profética. A igreja dele há 19 anos não fecha a porta. Eles estão 24 horas por dia, 7 dias por semana, orando ali, adorando ao Senhor, e Deus tem revelado coisas grandes para aqueles homens, para ele e para toda a equipe dele. E nós estamos com a escola aqui funcionando quarta-feira e quinta-feira, é um polo, trouxemos um polo. Eu e o pastor Cadu estivemos com ele em Brasília esse ano, ele ministrou lá, e nós tivemos a oportunidade então de trazer esse polo para cá, e trouxemos, e já temos aí vários alunos, aí, várias pessoas sendo ministradas, e cada semana é só cacetada, a cada semana a gente recebe um maná dos céus, algo assim que, né, a gente está encantado, como Deus, né, trouxe tanta sabedoria a um homem, e nós temos aprendido com ele, né, mas eu não estou ministrando aqui a aula dessa semana para ele, apesar, né, da gente estar impactado cada semana, eu não estou ministrando a aula dele, mas muito do que eu estou ministrando aqui é dos livros dele, daquilo que a gente tem estudado, daquilo que a gente tem aprendido com ele, porque ele mesmo fala que a gente deve fazer isso, ele libera para a gente fazer isso. Ele fala, pode ensinar, pode falar, né, pode ministrar aonde vocês estiverem. Ele nunca cerceou aquilo que Deus está trazendo para ele. Ele não cerceou, ele então liberou para treinar pessoas em toda a face da terra. 5 maneiras
de você lutar pela plenitude da unção de Deus? Primeiro, tenha uma visão plena a respeito do Espírito Santo. Por que eu preciso ter uma visão plena a respeito do Espírito Santo? Querido, o Espírito Santo é um parceiro nosso. O Espírito Santo está conosco nesta obra. Ele está conosco. Sem Ele, a obra de Deus não tem sentido. Sem Ele, a obra de Deus não tem graça. Sem Ele, a obra de Deus, ela é feita como muitas sociedades lá fora fazem. São palavras bonitas, mas com a pessoa do Espírito Santo muda tudo. Tudo é transformado, tudo é mudado. Por quê? Porque é Ele quem traz a clareza, é Ele quem traz o entendimento, é Ele quem dá a sabedoria, é Ele quem nos revela coisas grandes da parte do Senhor. É o Espírito. Então não faça a obra de Deus sem o Espírito Santo. Tem muita gente fazendo a obra de Deus sem a pessoa do Espírito Santo. E como que eu tenho essa visão, pastor? Como que eu tenho essa percepção? Para que eu tenha convicção de que o Espírito está comigo. Tem algumas percepções? Lógico que tem, querido. Lógico que tem. Você já tem algumas. Talvez você não consiga perceber, mas você já tem algumas. Por exemplo, quando você peca, você se arrepende? Poxa vida, não devia ter feito isso. Já é um sinal. É o primeiro sinal. O Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Esse é o primeiro entendimento. É a primeira coisa que Ele faz, nos convencer. Para que eu e você possamos então nos alinhar novamente no propósito de Deus. Ele traz isso. Mas se eu viver como um cético, viver assim, mas todo mundo faz, o que tem? Roubar, todo mundo rouba no Brasil mesmo. Essa turma é tudo ladrão, então o que tem roubar? Então, não tem jeito do Espírito Santo te ajudar. Como que Ele vai nos ajudar? Só porque todo mundo rouba, você vai roubar? Não. As pessoas podem até roubar, mas eu escolho andar na verdade. Eu escolho andar na justiça. Mesmo que para isso eu leve alguns prejuízos. É verdade. Que algumas vezes nós vamos levar alguns prejuízos. Por quê? Porque andar na verdade, às vezes nós vamos levar algumas barrigadas. Levamos algumas barrigadas. Nada contra a barriga, tá, querido? Apesar de eu estar barrigudo. Mas, isso é ditado popular, a gente leva algumas barrigadas. Mas o Senhor nos abençoa muito mais. E o Senhor multiplica muito mais sobre as nossas vidas. Não precisamos ficar lamentando, murmurando, quando perdemos algo, quando deixamos de ganhar algo. Não, Deus Ele nos dá muito mais. Vivamos tranquilo, que é o Senhor quem nos sustenta. Outra coisa que nós precisamos estar atentos, para que essa voz do Espírito esteja sobre nós de uma forma tremenda, a ponto da gente estar aguçado naquilo que o Senhor fala conosco. Nós precisamos aplicar os nossos ouvidos às coisas do Senhor. Queridos, as pessoas lá fora, e até mesmo na igreja, infelizmente, tem até palavra feia se eu fosse falar aqui, estão ouvindo cada porcaria. Misericórdia. Estão emprestando os seus ouvidos para ouvir coisas que não deve. Não faz isso não. Por quê, querido? Porque o que entra aqui, de tanto entrar aqui, uma hora fica guardado aqui e daqui a pouco é manifesto. Daqui a pouco é manifesto. Então, a Bíblia fala que, por exemplo, se eu quero aumentar a minha fé, os discípulos pediram para Jesus aumentar a fé dele. Qual que é a receita de Deus para aumentar a nossa fé, Fernanda? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então a receita está aí. Ouve a palavra de Deus. Não tem nem desculpa se o seu óculos
está quebrado. Você pode ir lá na ótica, lá, fazer uma propaganda, merchan aqui, né? Para o pessoal lá, do Jerônimo lá, nas óticas aí. Você pode até ir lá fazer. Talvez você não está conseguindo ler, ou você tem que comprar uma Bíblia com letra gigante, mas não tem desculpa. Você tem o celular hoje. Você tem o celular. Pega o seu celular aí, né, e ouve a palavra de Deus todos os dias. Ouça coisas boas. Agora, aquilo que eles te mandam no WhatsApp, Facebook, no Instagram, que não presta, você vai deletando. Vai deletando isso tudo. Deleta tudo que não presta. Vai deletando tudo que não presta. Ouve coisas boas da parte de Deus. Porque aí Deus vai gerar fé no seu coração. Ele vai trazer entendimento sobre a sua vida a cada dia. Ele quer fazer isso. Nós devemos ter cuidado, querido, com aquilo que ouvimos ou acreditamos. Por quê? Porque Deus, Ele quer trazer o entendimento sobre as nossas vidas. Para isso eu preciso me ocupar, me esforçar. Eu não estou falando de esforçar em buscar a face de Deus. Então eu me dedico, eu me esforço todos os dias para poder então ter sensibilidade à voz do Espírito. Se a nossa sensibilidade ela estiver aguçada a tal ponto, nós vamos saber discernir se é a voz de Deus ou é a voz do inimigo. Mas para isso, eu preciso de intimidade com o Senhor. O versículo que nós lemos no Salmo 25, vamos voltar lá nele? Ele nos dá uma dica. Capítulo 25, versículo 14, segundo que nós lemos. A intimidade do Senhor é para quem? Para os que o temem. Agora, aqueles que os temem vão receber uma promessa aí. No próprio versículo tem uma promessa. As quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ah, queridos, Deus vai revelar. Deus vai trazer entendimento, Deus vai trazer sabedoria. Para quem? Para aqueles que o temem, para aqueles que temem o Senhor. Entenda temor diferente de medo. Tem um monte de gente que tem medo de Deus. Não é isso. Temor não é medo, não é ter medo de Deus. Temer a Deus é diferente de ter medo de Deus. Tem um monte de gente que tem medo de Deus, mas vive uma vida desgraçada lá fora. Vive distante do Senhor. Temer a Deus tem muito a ver com obediência. Muito a ver com obediência. Por quê? Porque aí eu estou revelando verdadeiramente que eu temo ao Senhor. Porque eu estou obedecendo, eu estou andando na verdade que Ele tem, né, para a minha vida. Segundo, falamos do primeiro. Cultive um espírito de gratidão. Queridos, para de reclamar. Para de murmurar. Pastor, mas você não conhece a minha situação. É verdade, querido. Eu conheço algumas casas aqui, eu não conheço todas. Aqueles que nos compartilham alguma coisa, que estão passando por algum momento de dificuldade, a gente se levanta e ajuda essas pessoas. Aqueles que não querem compartilhar, a gente respeita essas pessoas. Nós respeitamos. Agora, aqueles que trouxeram até nós a sua dificuldade, nós nos levantamos e levantamos pessoas para ajudá-los, para socorrê-los. Agora, o que eu não posso viver é uma vida ingrata, uma vida, né, de murmurações. Não, vamos viver contente em toda e qualquer situação, é o que diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo tinha motivos de sobra para ficar reclamando. O cara estava na prisão, o cara estava sendo ali injustiçado, estava na prisão injustamente, porque servia a Deus, porque adorava a Deus, porque denunciava o pecado, e ele estava ali. Mas ele fez daquele local um local onde ele usou as ferramentas, Gleides, que ele tinha nas mãos. A ferramenta, por exemplo, da educação, que é a sua área, é uma ferramenta poderosa.
O apóstolo Paulo era muito inteligente, era um cara muito sábio, né? Um cara que estudou ali aos pés de Gamaliel. Ele realmente tinha muita, né, capacidade nessa área. E ele usa todos esses recursos para quê? Para instruir a igreja de Deus, para poder mandar as cartas, para poder socorrer aqueles que estavam necessitados de ouvir a direção da parte de Deus. Então, ali ele poderia estar chorando, poderia estar murmurando, mas ele não. Ele todos os dias deixava Deus usar o dom que Deus tinha dado a ele. É um dom. Cuidar de criança é um dom, queridos. Eu fico encantado de ver as professoras cuidar de 20 crianças dentro de uma sala de aula. Meu Deus, eu quase não dou conta do meu. Sozinho, fico encantado. Você já pensou cuidar de 20 crianças durante 4 horas? Meu Deus, 4 horas por dia. Cuidar de 20, 25 crianças dentro de uma sala de aula. Como é que elas conseguem controlar aquilo tudo? Eu não sei. É uma mágica, parece, mas é Deus. É um dom que Deus deu para elas. É algo tremendo, querido. Além de nos ajudar muito, né? Porque aí dá tempo da gente, dos pais, ir trabalhar, né? Porque a gente deixa as crianças lá e vai, né, fazer as nossas coisas, cuidar das nossas coisas, né? Mas esse dom que Deus deu às professoras é algo tremendo. É algo maravilhoso. Mas Ele também te capacitou. Talvez o seu dom seja fazer comida bem. Pastor, só sei cozinhar. Ô, querido, coisa boa que você sabe. Que coisa boa. Quem não gosta? Hoje eu comi um frango caipira. Muitos anos, falei aqui há poucos dias que, né, tinha muito tempo que eu não comia. Minha esposa, pela primeira vez, arriscou. E ficou bem feita. Ficou muito bem feita. O frango caipira. Coisa boa, querido. Que lá atrás eu comia toda semana. Todo sábado, fizinho, nós botava debaixo do balaio, né? Catava e botava debaixo do balaio. Domingo de manhã passava a faca e comia. Hoje é mais difícil, é caro, né? Frango caipira é caro, rapaz. Virou comida nobre. Virou um negócio assim difícil, né? Porque você quase não encontra, né? Encontra aí uns Paraguai, né? Tem uns Paraguai por aí, né? Shop Oi, né? E tudo, 25 de março, né? Porque não é o caipira, né? Verdadeiro, né? O caipira verdadeiro é diferente, né? Só de se olhar para a pele dele já é diferente, né? A pele. Então, né? Só para a gente descontrair, voltando para cá. Cultivar um espírito de gratidão todos os dias. Talvez a gente vê uma pessoa falando a respeito da célula dela. Quantas pessoas você está na célula? Estou com 3 pessoas lá na célula, mas está bom demais, rapaz, o negócio está bom, as pessoas estão apaixonadas por Jesus, eu estou ministrando Jesus na vida daquelas pessoas, eu convidei elas para vir na igreja, elas vieram, rapaz, eu estou muito feliz com a minha célula. Aí vem um abençoado de lá, para não falar o contrário, e fala assim, mas você só tem 3? Você só tem 3? Queridos, o que é isso? Quantas pessoas tem na sua casa de paz? Não, na minha casa de paz só tem 1 pessoa. Na minha tem 10. É mesmo, querido? Queridos, Deus, Ele não está preocupado se tem 1, 2, ou 3, ou 10 pessoas. Ele está preocupado se eu e você estamos ouvindo a voz dEle e obedecendo aquilo que Ele nos mandou fazer. É isso que Ele está preocupado. Se a gente está ali numa casa para abençoar aquela casa, para trazer a paz sobre aquele lar, sobre aquele, né, ambiente. É isso que Deus está nos chamando para fazer. Zacarias, né, fala para a gente não desprezar os pequenos começos. O que é não desprezar os pequenos começos? Uma criancinha, uma pessoa que está começando a caminhar, a aprender, a andar, ela vai cair algumas vezes, querido. E às vezes nós olhamos e queremos condenar as pessoas. Fulano lá encheu a cara essa semana. Não,
eu vou abandonar ele. Não quero nada com ele mais não, porque você sabe, né? Não tem jeito. Aquele lá não tem jeito. Tem jeito sim, querido. Tem jeito sim. Ama a pessoa, abrace ele, chore com ele. Lutar contra o pecado não é fácil, querido. É uma batalha diária lutar contra o pecado. Mas nós precisamos amar as pessoas todos os dias, então não vamos desprezar esses pequenos começos. Nós devemos sempre lutar para que Deus, Ele possa fazer mais. Mas o meu e o seu coração tem que estar grato. Grato. Se eu e você temos esse coração grato, se eu e você, ao Deus trazer sobre nós algo, um talento sobre a minha vida, e eu me aplico sobre esse talento que Deus colocou na minha vida, se eu me aplicar todos os dias com esse talento, Deus vai me colocar mais sobre maior posição. Deus vai falar sobre isso em Lucas 19, que vai falar, se a gente for fiel na parábola das 10 minas, Deus vai nos colocar sobre um governo. E ele então, aquele que foi fiel, Deus colocou ele governando sobre 10 cidades. 10 cidades. Poucos dias eu falei aqui sobre Daniel. Preguei sobre Daniel. Daniel, ele governava juntamente com mais 2. Ele era um dos 3 presidentes. Era 3 presidentes. E os outros 2 estavam enciumados com ele. Ele governava sobre 20 cidades. Né? Ele estava governando sobre aquelas cidades. E os outros que governavam, a cidade daqueles outros não prosperavam como a cidade que Daniel governava. Onde Daniel botava a mão, Deus prosperava. Tudo o que ele fazia, Deus abençoava. Se levanta inimigos contra aquele homem, mas ele se mantém fiel na presença do Senhor. Ele ora, mesmo colocando a sua cabeça a prêmio, ele continua orando e buscando a face de Deus. O que é feito? Nós conhecemos a história. Daniel é lançado na cova dos leões, mas ali Deus preserva a vida dele. E ao sair dali, o que acontece? O homem que governava sobre 20 cidades, passa a governar sobre 60. É desse jeito. Deus é quem nos promove. Deus é quem nos promove. Nós não devemos ficar preocupados em ficar aparecendo para as pessoas aqui na terra, não. Não fica preocupado com isso, não. Se Deus já te deu algo, continue amando isso que Deus te deu. Terceiro, também no viver essa vida de buscar a face do Senhor, de poder buscar a mão dEle, eu e você precisamos aplicar a nossa vida também na oração e no jejum. E aqui nós temos que fazer morrer a nossa carne. Não tem jeito. Para orar e jejuar tem que fazer morrer a carne. Por quê? Porque a nossa carne não vai querer orar. A nossa carne não vai querer jejuar. A nossa carne vai querer picanha. Mas eu tenho que jejuar. Nós vamos querer coisas boas, os finos manjares dessa terra. Mas eu preciso me dedicar em buscar a face do Senhor todos os dias. Esdras foi um outro exemplo também que eu ministrei aqui há poucos dias, numa terça-feira, semana passada. Ele, quando fica sabendo, ele recebe as notícias da situação que se encontravam os irmãos dele que ficaram em Jerusalém. Esdras fica muito triste. Neemias também ficou muito triste. E sabe que ao receber essa notícia, Neemias, ele vai chorar, ele vai prantear e ele vai jejuar diante de Deus. Pastor, mas orar e jejuar resolve a situação? Nós vamos ver que sim. Por quê? Porque Deus, Ele vai olhar a minha e a sua atitude e Ele vai se posicionar a partir daquele momento ali para cooperar conosco naquele empreendimento que precisa ser feito.
E Deus coopera de tal modo que Neemias, ele faz uma obra tão grande, que as pessoas olharam e falavam assim: realmente só Deus para poder fazer isso que fez na vida desse homem. Então eu preciso, todos os dias, me dedicar ao jejum e à oração. Se eu quero ver a minha cidade rendida aos pés do Senhor, eu não tenho que ficar preocupado se as pessoas, elas estão, por exemplo, nós estamos preocupados, por exemplo, se as pessoas têm um trabalho. Só um exemplo, pegar um exemplo aqui. Nós estamos preocupados, tem muita gente desempregada na nossa cidade, é uma realidade nossa. Pastor, mas não seria bom que muitas pessoas tivessem trabalho, que não faltasse trabalho para ninguém? É verdade. O bom seria que não faltasse trabalho para ninguém. Mas tem uma coisa, Eliane. Se as pessoas não souberem o que fazer com aquilo que chega até a mão delas, Deus vai dar trabalho para elas e elas vão se distanciar do Senhor, vão abandonar o Senhor. Quantas pessoas clamaram a Deus para ganhar 5, 10, 15, 20 mil e esqueceram de Deus? Esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração.
A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus.
Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus. É depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, esqueceram de Deus. Então, não é o trabalho, é depender de Deus.
é depender de Deus. Se nós dependemos dele, ele nos sustenta. Ele traz a provisão sobre a nossa vida. Então, ganhe primeiro no jejum e na oração. A Eliane, um certo dia, ganhe de Deus.